Bom dia a todos vocês, Shavua Tov, Hanukkah Sameach, aqui em Israel, em Jerusalém, agora o horário do pôr do sol. Então nós vamos agora para o acendimento da quarta vela de Hanukkah. Muito rapidamente nós já estamos chegando na metade do acendimento de toda a Hanukkah. Hoje à noite, portanto, se acende quarta vela, que nós vamos fazer aqui, agora em Israel, e vocês que estão no Brasil, a maioria, podem fazer isso hoje, domingo, ao anoitecer. Então, primeiramente nós acendemos o shamash, que nos serve de chama piloto, para o acendimento das velas, e sempre, todas as noites, nós acendemos primeiramente a vela nova que foi adicionada nessa noite em relação às noites anteriores. E nesses dias adicionais, após o primeiro dia e primeira ocasião, nós dizemos duas brachot, duas bênçãos antes do acendimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים, וכל שמונת ימי חנוכה נרת הללו קודש הם, וכל שמונת ימי חנוכה נרת הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד, כדי להודות להלל לשמך הגדול, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. Hanukkah Sameach a todos. E conforme é o costume de permanecer perto das velas durante algum tempo, observando as velas, contemplando-as, aprendendo das velas, procurando ouvir aquilo que as velas nos transmitem, procurando captar essa luz do judaísmo que brilha de forma mais intensa nesses dias sagrados de Hanukkah, dias que iluminam a nossa alma, dias que iluminam a nossa vida, dias que trazem luz para o mundo todo. Então, pensando e refletindo um pouco sobre o acendimento da Hanukkah, e como nós falamos hoje, na Hanukkah nós temos 8 braços, 8 velas, e hoje nós chegamos na metade, já acendemos 4 das velas. Portanto, o lado direito da Hanukkah, quando ele é dividido ao meio, com a chama piloto, a vela shamash, a vela servente, aquela da qual a gente se serve para acender as outras, quando ela divide no meio, como aqui,
Então, nós temos a metade do lado direito acesa, eu não sei se na tela isso reflete invertido, mas nós temos o lado direito, os quatro braços do lado direito, já perfeitamente cheios, acesos, brilhando, enquanto que os quatro braços do lado esquerdo ainda estão apagados. Sobre isso eu queria comentar com vocês, contar uma anedota, um episódio verídico que aconteceu há décadas atrás, quando se iniciou algo que viria a se tornar tradicional e se repete a cada ano, mas naquela época era uma grande novidade, quando se iniciou o acendimento de velas de Hanukkah na Casa Branca. Hoje em dia nós já tivemos inclusive na semana passada, até uma festinha de Hanukkah todos os anos. O presidente norte-americano, ele mesmo organiza uma festa de Hanukkah, convidando autoridades judaicas, membros proeminentes da comunidade e assim por diante. E se celebra também Hanukkah dentro da Casa Branca. E além disso, no Capitólio, em lugares nas adjacências, são acesas aquelas menorot públicas, aquelas Hanukiot que se colocam em praça pública e se acendem elas, não é, também. Isso se iniciou algumas décadas atrás, quando o Rebbe incentivou muito isso. Na época houveram até problemas judiciais nos Estados Unidos quanto àqueles que argumentavam sobre separação de religião e Estado, ou rituais religiosos em público, etc. Ou seja, houveram controvérsias e problemas em alguns estados americanos a respeito disso, mas no final das contas isso se tornou algo comum e graças a Deus hoje em todo lugar, por toda parte, em toda praça pública, ou em pátios, em shoppings, em avenidas, etc., em estradas, nós nos deparamos com as Hanukiot acesas durante esses 8 dias em todas as partes do mundo. Nos Estados Unidos, naquela época, ainda era uma novidade. E quem relatou isso é o emissário do Rebbe na Casa Branca, que inclusive é uma pessoa incumbida pelo Rebbe até na coordenação da instituição de forma geral, ou seja, da instituição mundial do Chabad, e ele relatou o que aconteceu. Era a primeira vez que estava sendo feita essa cerimônia ao ar livre diante da Casa Branca. Me parece que isso era na gestão de Jimmy Carter, se não me equivoco. E eu não me lembro exatamente que noite era, mas vamos supor que era como a nossa noite, o que estamos acendendo hoje, que era a 4ª noite de Hanukkah. E ele fez as brachot, né, pronunciou as bênçãos, e acendeu a Hanukkah gigante, a Hanukkah grande no pátio da Casa Branca. Então, se era a 4ª noite de Hanukkah, acendeu, e eram lá com lampiões ou tochas fortes, etc., e acenderam-se as 4 velas. Nesse instante, o presidente americano, ele vê um candelabro monumental, gigante, enorme, não é? Só que apenas metade dele aceso. E ele não conhecia as leis de Hanukkah e não sabia exatamente qual era o procedimento, mas quando ele vê, não é? Como se diz, parece uma festa meia boca na Casa Branca, nos Estados Unidos, o que vão pensar? Que está se economizando energia ou não se tem aqui o suficiente para acender o candelabro inteiro? E imediatamente ele ordenou, ele falou, o que é isso? Por que se deixa todas as outras 4 apagadas, que se acenda as outras também? Eu ouvi esse relato da boca do próprio emissário do Rebbe, e ele conta que ele teve algumas frações de segundos para reagir e raciocinar. Ele está diante supostamente do homem mais poderoso do mundo, não é? do presidente da maior potência mundial, dentro da sua própria casa, num acendimento de velas de Hanukkah, que ainda era uma novidade, não se sabia exatamente como se fazia, ou as autoridades não judaicas não entendiam todo o significado e como era o procedimento, mas de repente o presidente americano, dentro da Casa Branca, se vê indignado ao perceber parte ou metade
do candelabro enorme apagado, e ele dá uma ordem de acender tudo. O que é isso? O que vão pensar de nós? Que não temos recursos, ou somos pão duros, avarentos? E esse emissário do Rebbe pensou rapidamente. Na realidade, a gente já explicou numa outra ocasião, quando dávamos as instruções práticas sobre a mitzvah de acender velas de Hanukkah, que pela lei original, bastaria acender uma única vela cada noite. E cumprindo, se há um período de escassez, ou algum problema, crise, ou não há vela suficiente, ou o que for, se a pessoa tem uma única vela para acender em cada uma das 8 noites de Hanukkah, acendendo uma vela, com isso ela já cumpriu a mitzvah. Pode fazer a brachá, deve dizer a bênção referente ao cumprimento da mitzvah, e basta uma única vela para desincumbir essa obrigação do cumprimento da mitzvah de acender velas de Hanukkah. Isso que nós acendemos, velas adicionais, e cada noite acrescentamos mais uma vela, vamos enchendo mais de luz, isso é uma forma mais caprichada e esmerada de cumprir a mitzvah. Não é algo obrigatório, é algo facultativo, mas como nós dissemos, todo o povo de Israel assumiu e adotou o cumprimento dessa mitzvah de uma forma primorosa, da forma mais bonita, e ninguém faz economia, todo mundo acende velas adicionais a cada noite que passa, não é? Mas como falamos, tecnicamente explicando, pela halachá bastaria o acendimento de uma vela, com isso já se cumpre a mitzvah. E na realidade, nós temos uma vela adicional, mas não haveria aqui uma proibição formal de estar se acendendo velas adicionais, porque quando já se acendeu uma vela, ao acender a primeira vela a cada noite, já desincumbimos a mitzvah. Como aqui se trata, é o presidente americano, dentro da própria casa dele, na Casa Branca, ele não vai começar a discutir com o presidente, nós temos que respeitar as autoridades locais, é um preceito da Torá, e isso também, valorizá-las e etc., acatá-las e enfim. Então ele não se opôs, ele não falou nada, ele ficou passivo e foram lá, mesmo sendo, vamos dizer, quarta noite de Hanukkah, acenderam o candelabro inteiro, completaram aquelas chamas que estavam faltando. Em seguida, como um bom Hassid, como um discípulo fiel ao Rebbe, depois de cada acontecimento, de cada evento, ele escrevia um relatório ao Rebbe, e ele escreveu um relatório de como foi esse acendimento no pátio da Casa Branca, etc., e ele relatou também esse episódio. Que o presidente americano, quando viu só metade da Hanukkah acesa, sem compreender o significado, a lei judaica, como se aplica, ele mandou acender toda e assim foi feito. E ele conta que o Rebbe primeiro parabenizou pelo evento e pela persumeniça divulgação do milagre de Hanukkah, e fazendo isso na própria Casa Branca, e como esse milagre e sua mensagem se propaga e se estende para todo mundo. Porém, em relação a esse fato, que ele conta que no final se acenderam velas a mais naquela noite. Como falamos, tecnicamente isso não consiste em infringir uma proibição, não é uma restrição, porque já se cumpriu a mitzvah, mas o Rebbe que era muito tolerante, carinhoso, compreensivo com todas as pessoas, com os seus Hassidim, com aqueles quanto mais próximos do Rebbe, os seus emissários, aqueles que o Rebbe incumbiu de missões, etc., o Rebbe era bastante exigente, ou seja, o Rebbe tinha expectativas grandes sobre todos aqueles que ele nomeava e indicava em cargos e etc. O Rebbe escreveu para ele sobre esse episódio que ele esperava dele uma postura mais firme, até orgulhosa do seu judaísmo. Ou seja, o Rebbe dizia que talvez ele deveria ter parado e dito para o presidente dos Estados Unidos, dentro da Casa Branca, olha, o senhor sabe, hoje à noite, pela nossa tradição, pela tradição judaica, não se acende tudo. Se acende apenas esse número de velas e não mais. Ele não fez isso, e etc. Entre aspas, como que ele recebe uma repreensão do Rebbe, como se fosse, entre aspas, um puxãozinho de orelha. Mas aqui a gente vê interessante também a postura do Rebbe, o quanto o Rebbe considera importante a gente assumir sem constrangimento, sem vergonha, nossos valores, nossas tradições, até
nos mínimos detalhes e em qualquer momento, em qualquer situação e circunstância. Mas, de qualquer maneira, essa questão, então, nós temos hoje a menorá Hanukkah, metade acesa e metade apagada, não é? Então, isso já logo nos traz à mente a questão do copo, não é? Será que quem está enxergando a metade cheia ou a metade vazia? E ambas as realidades, ambos os fatos são consistentes. De fato, metade da Hanukkah está brilhando, está acesa, e a outra metade ainda está vazia, está apagada, ainda não chegou o momento de acender. Nós nos fixamos no quê? Nas lâmpadas que já foram acesas ou naquelas que ainda restam, que falta acender. Nós devemos levar em consideração ambas as coisas. Mas aqui a mensagem importante que a própria Hanukkah, na sua forma de acender, nos transmite, é algo fundamental e prático na nossa vida em termos espirituais. Porque o que significam essas velas? Dentro do judaísmo, assim diz o versículo, que ner mitzvah vetorah or. A mitzvah, os preceitos, são comparados, equiparados a uma vela, e a Torá é considerada a luz. Portanto, quando nós acendemos a Hanukkah, nós estamos fazendo brilhar o judaísmo, trazendo, iluminando o judaísmo dentro das nossas almas, fazendo brilhar a nossa espiritualidade. E não é à toa também que a menorá se tornou um símbolo judaico mundial, símbolo do Estado de Israel, instituições, etc., porque isso significa, de certa forma, também o papel judaico que é descrito nos trechos bíblicos, nos versículos bíblicos, que Israel sirva de or la'amim, de um farol, de luz que ilumine para todos os povos, para todas as nações. Portanto, as velas de Hanukkah simbolizam a luz do judaísmo, a luz de Torah e Mitzvot, a luz da nossa alma, da nossa espiritualidade. Ner Hashem Nishmat Adam, assim está escrito que a vela de Deus consiste na alma da pessoa. Então nós temos essa chama também, essa centelha divina dentro de nós e que nós devemos encandecer e fazer brilhar, fazer resplandecer, iluminar cada vez mais. Porém, nós sabemos que não somos todos nós que fomos primados desde a infância com a educação judaica, ou instruídos dentro da prática dos preceitos, ou valorizando as tradições. Às vezes nós só tomamos conhecimento disso em função de circunstâncias bem mais tarde da nossa vida. E muitas vezes a gente já passou por muita coisa e já absorveu muitas culturas e muitos conceitos e também preconceitos, etc., e vamos dizer que há um momento onde a pessoa começa a descobrir a beleza do judaísmo, começa a descobrir a luz de Torá e Mitzvot e quer acender essa luz, quer fazer com que essa luz, essa chama interior do seu judaísmo brilhe cada vez mais e cada vez mais forte, de forma mais intensa. Então aqui a Hanukkah também nos dá um ensinamento importante. Você não precisa fazer tudo de uma vez. E às vezes é impossível, não é realista. Se uma pessoa não conhece ou não compreende toda a prática, como funciona, etc. E mais do que isso, mesmo que a pessoa passe a conhecer, passe a entender, mas é difícil nós mudarmos todos os nossos hábitos, tudo aquilo que nós estivemos acostumados durante boa parte da nossa vida, etc., fazer mudanças radicais. Então, a Hanukkah nos ensina algo bonito e importante e muito significativo, muito relevante em termos práticos. Como nos dizendo, na primeira noite de Hanukkah, sabe o quê? Comece acendendo. Comece acendendo uma vela. Comece praticando uma mitzvah, um preceito. Um preceito já acrescenta luz, já faz brilhar, já dissipa a escuridão. Mesmo que seja apenas um preceito. E quem sabe até vá começando vagarosamente, vá agindo de forma gradual, não é? Step by step, pouco a pouco,
E porque às vezes a pessoa quer sair correndo e já de uma vez mudar tudo e de forma radical cambiar, muitas vezes ele está fadado em insucesso. Isso torna a coisa impossível, impraticável. Então vem as velas de Hanukkah e nos transmitem essa mensagem muito importante, que mesmo acendendo uma única vela, você já saiu da escuridão. Você já começou a fazer brilhar o teu judaísmo. Você já começou a iluminar a tua alma. E depois nos ensinam, continuam nos ensinando as velas de Hanukkah, vá acrescentando, pouco a pouco. Aquilo que você fez ontem, no momento que isso já se consolidou, que você já incorporou isso dentro de si, então procure adotar mais uma prática positiva. Procure abraçar mais uma mitzvah na sua vida. Procure adotar mais uma tradição judaica, incorporar no seu dia a dia, ou no seio da sua família, etc. E aqui nós vemos uma coisa importante. A Hanukkah já está completa desde o início, ou seja, mesmo quando nós estamos acendendo uma única vela, nós acendemos uma vela, mas nós notamos que ainda há 7 braços da Hanukkah por serem acesos. Nós sabemos que já acendemos uma vela, mas sabemos que isso ainda não é a totalidade. Isso ainda não é a perfeição, ainda não é a plenitude. Pelo contrário, nós acendemos uma, mas a Hanukkah até vazia, ela nos chama a ação. Ela vem nos lembrar que ainda não estamos completos, que ainda há o que fazer, que ainda temos lição de casa adiante, temos o que crescer e como evoluir e como se aprimorar, etc. Não é? Então, quando chega uma noite como essa, quando nós temos 4 braços da menorá acesos e 4 ainda apagados. Então, de fato, é aquela questão, você olha, você está escalando a montanha, você olha para cima ou você olha para baixo. Os nossos mestres racídicos diziam que da mesma forma que uma pessoa deve ter autocrítica, que uma pessoa deve saber conhecer os seus defeitos, as suas falhas, saber o que está lhe faltando, o que ele ainda não conseguiu, o que ele precisa fazer e realizar, mas da mesma forma e na mesma proporção, no mínimo, a pessoa tem que reconhecer e saber também as suas virtudes, as suas qualidades, saber identificar os seus feitos e as suas realizações, porque isso aumenta a nossa autoestima, isso nos estimula, isso nos diz internamente, você é capaz. Se você realmente quiser, você pode, você vai conseguir. Assim como você já conseguiu A, B, C, D, ou você já chegou aqui na metade do caminho, etc. Então, na realidade, é importante olhar as duas coisas. É importante ver e contemplar as 4 velas acesas, a metade do copo cheia, ou seja, aquilo que a gente já conseguiu produzir e realizar em termos positivos, em termos judaicos, aquilo que a gente já vem fazendo, realizando, aquilo que a gente já incorporou na nossa vida, na nossa família, etc. Mas, ao mesmo tempo, não cometer o auto-engano. Não vamos pensar que, puxa, eu já acendi bastante, eu já sou muito melhor do que muita gente aí, etc. Não é? Diz, não, essa não é a forma correta de raciocinar. Nós devemos estar cientes daquilo que fizemos, porque aquilo que fizemos reforça a consciência do nosso potencial. E, ao mesmo tempo, não devemos perder de vista aquilo que ainda está por fazer, aquilo que ainda resta no nosso trabalho espiritual, aquilo que ainda falta evoluir. Então, eu devo saber que já consegui, graças a Deus, uma série de coisas com a sua ajuda, etc. Mas ainda tenho outras mitzvot a implementar, ainda tenho outras ações positivas que talvez ainda estejam faltando, ainda tenho outros traços de caráter que cabem a mim aprimorar, etc. Então devo perceber, não posso ignorar, devo saber que ainda existe uma outra metade que ainda está vazia, que ainda está por acender, que ainda falta iluminar. Então nós devemos estar vendo e olhando as duas coisas. Devemos saber apreciar aquilo que já fizemos e estamos fazendo, mas ao mesmo tempo não perder de vista, não se acomodar com isso, não ignorar aquilo que está faltando. Então, o acendimento da vela de Hanukkah se representa como acender o judaísmo.
dentro de nós mesmos, na nossa família. E aqui as velas de Hanukkah nos dão um ensinamento de qual a forma prática ideal, de como proceder. Não comece tudo de uma vez. Não é? Vá começando, comece com uma vela, depois mais uma vela, e etc. Vá acrescentando, pouco a pouco, gradualmente, mas não pare, vá acrescentando. E sempre quando você tem acesa uma parte, saiba apreciar e agradecer por isso. Mas ao mesmo tempo não ignore aquilo que está faltando. Ou seja, a gente poderia dizer, hoje, quarta noite de Hanukkah, quando acendemos as 4 velas, hoje está perfeito. Nós já alcançamos a plenitude dentro daquilo que poderia e deveria ser feito no dia de hoje. Mas ainda tem o dia de amanhã, depois de amanhã tem aquilo que está por vir, ainda há trabalho por fazer. Portanto, a gente usa a Hanukkah, a gente usa o candelabro, mesmo na primeira noite. A gente poderia colocar uma única vela na primeira noite, uma vela isolada, sem candelabro. E pronto, nós temos algo perfeito. Ou, na segunda noite, colocar 2 velas e sem expor todos os braços vazios do candelabro. Então, aqui vem uma lição muito importante. Uma pessoa não deve dizer, às vezes é mais cômodo para a pessoa dizer, olha, se é que eu não faço tudo, mas tudo é o que eu faço. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo é tudo. Para mim é tudo. Diz, sabe? Não só que isso é muito subjetivo e é uma interpretação muito individualista, etc. Então, a pessoa não deve pensar, aquilo que eu faço já é tudo. Eu sei qual a medida certa e eu estou fazendo já o ideal, aquilo que é perfeito. Diz, não. Nós devemos saber, às vezes é mais honesto, é mais correto dizer, olha, por enquanto eu estou fazendo só uma parte, 2 partes, por enquanto eu estou fazendo metade, mas eu estou consciente que isso é apenas metade, que isso é uma parte de 8, são 2 partes de 8, é metade de 8, o candelabro completo, não é? Mas não a gente pensar que aquilo que a gente está fazendo só porque é aquilo que eu estou fazendo, então isso já é perfeito, isso já é completo, já é o ideal. Não. Eu devo saber, quer dizer, é mais honesto e mais correto saber, até talvez, por alguma fraqueza minha, por alguma limitação minha, hoje eu só tenho possibilidade de estar fazendo metade. Mas pelo menos eu não tiro da minha cabeça, eu não excluo da minha visão de que existe uma outra metade. Eu não me engano pensando que essa metade que eu faço já é tudo. Não. Eu levo em consideração, eu tenho em mente, talvez hoje por forças circunstanciais, ou talvez hoje até me falta o ímpeto, a vontade, a determinação de ir até o fim, de fazer mais, porém eu fico consciente, vendo os braços ainda apagados da menorá, do candelabro, que há mais o que fazer. Né? Então isso é mais correto, é mais realista. Né? Uma postura como essa de saber, às vezes pelas limitações, ou hoje eu só estou preparado para estar fazendo tanto, mas Bezrat Hashem, eu espero que Deus me ajude, me inspire, me motive, para que eu possa fazer mais e cada vez mais, até poder encher a minha menorá particular ou familiar de luz judaica, de calor humano, calor judaico, de iluminação divina, etc. E essa é uma mensagem que nós podemos, mais uma mensagem que nós podemos extrair da festa de Hanukkah, o principal, que a festa de Hanukkah continue trazendo para nós muita luz, com muita saúde, com muitas alegrias, com muito nachas, com muito sucesso, prosperidade, boas notícias. Os livros místicos falam coisas fabulosas do poder e do alcance dessas pequenas velas ou chamas, dessas lamparinas de Hanukkah, que elas de fato têm um poder de iluminar a nossa vida, de iluminar o nosso ano e trazer bênçãos adicionais que resplandeçam, que iluminem de forma revelada, evidente, um bem palpável, bênçãos que se concretizem, que a gente possa lehodot lehalel, agradecer e louvar a Deus por todas essas bênçãos. Então, fiquem bem, um Hanukkah Sameach, e se Deus quiser, amanhã voltamos a nos reencontrar.